Olá, a gravação que você vai assistir agora é de um encontro que aconteceu no dia 18 de janeiro de 2023. Nele, nós conversamos sobre a sessão 9 do capítulo 13, que é a nuvem da culpa. Esperamos que você aproveite, que seja útil, que você aprenda a ver como o autor do curso está falando sobre o que acontece na nossa mente. E se isso acontecer, por favor, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas, dando um joinha para a gente, fazendo um comentário, se inscrevendo no canal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. São 19h30. A gente está começando outro encontro para conversar sobre um curso em milagres. Hoje a gente vai falar sobre a sessão 9 do capítulo 13. E vai, assim, nós vamos explorar um pouco, né, sobre esse assunto que é crucial e é do início ao fim de um curso em milagres, que é a culpa, né? Alguém conseguiu ler, separou algum trechinho, ou quer começar por algum, ou uma frase, ou um parágrafo, alguma coisa? Se não, eu assinalei algumas coisinhas aqui para a gente começa. Se alguém separou, como não dá para ver todo mundo, então desmuta você mesma e fala, tá? Você mesmo e aí fala aí. Bom, então vou pegar aqui, ok? Ó, a nuvem da culpa. A culpa continua sendo a única coisa que oculta o pai, pois a culpa é o ataque a seu filho. Eu penso, gente, que pelo menos eu, Maria Amélia, nunca pensei antes do curso que, assim, a culpa é o que me separa de Deus. Eu nunca pensei dessa forma. Aliás, eu sempre pensei que a gente tivesse que pagar de alguma forma, né, essa culpa que a gente sente, pagar de alguma maneira para depois a gente se digna, não é? De encontrar com Deus, de falar com Ele, etc, etc. E aí vem o curso, né? E diz para a gente que, assim, a culpa é um ataque ao Filho de Deus, portanto, é um ataque a Deus, não é? E é por isso que a gente vai aos poucos olhando para ela e desmanchando essa culpa na nossa própria mente, para que a gente possa se sentir, né, ou ir descobrindo, né, cada vez mais, ou cada vez mais profundamente, que nós somos esse filho, e que esse filho, e que, assim, qualquer coisa que eu possa pensar de mal sobre mim mesma, ou sobre outra pessoa, essa é a parte triste, né? A Rita fica brava com isso, né? Mas qualquer coisa que eu possa pensar de ruim sobre mim mesma ou sobre outra pessoa, né? Na verdade, eu estou atacando o Filho de Deus. E estou conservando, estou, como fala? Reafirmando essa culpa em mim mesma, ok? Vou pegar só um outro trechinho aqui, é que eu preciso deixar o PDF mais livre. No parágrafo 1 ainda, na quarta sentença, ele fala: as leis do ego são rígidas e as violações severamente punidas. Portanto, não obedeças de jeito nenhum às suas leis, pois são as leis da punição. Continuando só um minutinho. E aqueles que as seguem acreditam que são culpados e assim têm que condenar. Olha só. Veja, quando Jesus fala isso, né, ele fala como se a gente soubesse do que ele está falando. E ele fala como se fosse possível, neste mundo, nós não acreditarmos no ego, não seguirmos as regras dele. Então, isso pode realmente gerar uma certa confusão. Tá? E como já gerou em alguns alunos meus, fala, mas então, peraí, como que eu posso viver então, e não seguir as regras do ego? Gente, isso, se levar o curso ao pé da letra, a gente vai enlouquecer,
tá? Não é ao pé da letra que a gente estuda esse curso. A gente vai vendo dentro da abrangência do que ele vai falando, ok? Então, ó, não é que a gente não... Ele fala, não siga as regras do ego, né? Não vai atrás dele. Mas é assim, o que ele quer dizer de verdade é, você se tocou em algum jeito que você está olhando e está seguindo o ego, está interpretando com ele as coisas, para tudo, volta para dentro, pergunta para mim, segura minha mão, daqui a pouco você entende ou você aceita a percepção que eu tenho disso, tá? Então, não é literal aqui, parece que ele está falando que é possível a gente não seguir as regras do ego, mas não é. O fato, ou, né, não eu vou falar fato, é que tem uma moça, uma aluna minha que está invocada com essa palavra. Fato é aquilo que Deus faz, tá? Que Deus cria, entendeu? Tudo aqui, mas a gente usa essa linguagem aqui. Então, o fato de eu achar que eu sou a Maria Amélia, né, de eu acreditar que eu sou a Maria Amélia, eu já estou seguindo as regras do ego, tá bom? Não tem jeito, ok? Mas o Jesus vai falando, escape delas, tá? É isso que ele está falando aqui. Vamos escapar. Quando você segue as regras do ego, você automaticamente vai se sentir culpado, ok? Ó, deixa eu só pegar mais um trechinho aqui, peraí. No parágrafo 2. Se vocês não me interromperem, eu vou indo, hein? Tá? Ó, a liberação da culpa é o desfazer de todo o ego. Não faças ninguém ficar com medo, pois a culpa do outro é a tua. E obedecendo às ordens duras do ego, trazes para ti mesmo a sua condenação e não escaparás da punição que ele oferece àqueles que obedecem. Gente, falando de outra forma, é assim, ó, não tem nada fora da sua mente, tá? Não tem nada fora. Se existe qualquer tipo de condenação, e vai existir, é isso que a gente precisa entender. Vai existir condenação, a gente vai ver pessoas que a gente não gosta, vai ver comportamentos que a gente não gosta, vão acontecer coisas com a gente que a gente não gosta, e a gente vai resistir, ok? Mas quando existe, quando tivermos o tempo, né, de dedicação para a gente olhar para esses pensamentos, olhar para essa percepção, ver o que está acontecendo dentro da minha mente, eu começo a interromper esse processo, tá bom? Então, ó, se não tem nada fora da minha mente, quando eu vejo alguém que fez qualquer coisa que eu não gostei, entende? Na verdade, e o meu nível e a minha percepção de condenação vai reforçar essa culpa em mim, tá? É isso. Agora, não vai adiantar eu querer ser boazinha. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Não vou condenar, não vou olhar, não vou... Não, é assim, se a gente fizer isso, a gente vai enganar a gente mesma. Enganando a gente mesma, vai assim, reforçar a culpa do mesmo jeito. O que nós precisamos assim, né? A gente deveria fazer sempre examinar a nossa mente, ver onde está, não gostei mesmo, não quero essa companhia, não gostei do jeito que a pessoa fez, não gostei do jeito que a pessoa falou, não gosto do jeito dela, não gosto dela, etc, etc, etc. Aí a gente vai olhando para isso, a gente vai descobrindo que quando a gente pensa assim, a gente não está em paz, tá? E olhando para isso, né, assim, de forma mais verdadeira, a gente vai ver que a gente pode, né? Aliás, o que está acontecendo é eu projetando a minha própria culpa, ok? Então, eu vou começar a olhar para isso, para o comportamento, para a pessoa que eu não gosto, para o que aconteceu, etc, etc, e vou começar a aceitar que isso só tem uma fonte, né? A minha própria culpa.
tá? E aí, dessa forma, eu tenho o direito de não gostar, eu tenho o direito de ficar com raiva, eu tenho o direito de ficar magoada, eu tenho todos os direitos do mundo. Depois que eu aceitei isso, é que eu começo a olhar e ver que isso só tem uma fonte, então eu vou pedir uma ajuda, eu vou começar os passos do perdão, eu começo a fazer, sabe, tudo isso de forma, como é que fala? Consciente e observável, ok? Por quê? Porque eu estabeleci uma meta, tá? A minha meta é ficar em paz através da verdade, ok? Então eu quero, essa é a meta do princípio. Então eu posso olhar para tudo isso, posso olhar e escrafunchar, olhar para dentro, porque tudo que o ego não quer é que a gente olhe para dentro. Tudo que ele não quer, porque se a gente realmente olhar para dentro, a gente vai lembrar ou vai encontrar a luz, ok? Então, isso ele precisa. Aí, o que acontece? Dentro do sistema de pensamento, né, que a gente segue, é, como diz o Jesus, você segue porque você gosta, entende? Então, você segue esse sistema de pensamento. Dentro disso, existem milhões de formas de medo e de convites para não olhar para dentro, né? Fala, olha, né? Cuidado, olha, cuidado, né? O que você pode encontrar ali é um monstro e etc, entendeu? Então, muitas e muitas fantasias a respeito disso, a respeito de quem a gente é, a respeito de olhar para dentro, vão acontecendo e tudo ao mesmo tempo, tá? Para que a gente não faça isso, né? Não olhe para dentro. Olhar para dentro, moçada, não é nenhum fenômeno, ok? Não é nenhum mistério, não tem mistério. É só a gente trazer para cá o que está aborrecendo, ok? E fazer esse mesmo movimento que nós estamos conversando aqui. Tudo bem? Ó, e se alguém tiver alguma coisa, vai falando, tá bom? Senão vai indo, 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 e esse negócio vai ficando meio Maria pesado. Amélia, Oi, bem. é, nessa, nesses 16 dias que eu passei de férias lá, né, no interior, então, na família, que eu falo que é o laboratório, que a gente mais aprende, então teve uma situação que ela já me incomodava há um bom tempo. E eu resolvi falar, só que eu não falei assim. Eu fiquei com muita raiva, e aquilo refletiu no meu corpo. E eu falava assim, "Não, eu estou com raiva." Aí eu falei com o Espírito Santo sobre isso, né? Então, isso é medo, né? Tá cortando um pouco, Aí eu Janeide. peguei para o Espírito Santo, eu tentava ver a pessoa como... Oi? Oi, não, eu falei que tá cortando Tentava um ver a pessoa, o pouquinho. Cristo. Tá melhor agora? Não, tá, agora a gente está te ouvindo. É que tá cortando de vez em quando. Ah, Aí eu ainda, depois, quando tudo já estava um pouquinho melhor, porque eu consegui com que a raiva não ficasse ali, quando eu fui entregando para o Espírito Santo aquele pensamento que levou àquela situação. Aí depois eu lembrei lá do capítulo, acho que é no capítulo 30, que tem todos aqueles passos, que no final ainda diz assim, mas você entrega tudo para ele. Aí depois, mas eu posso pelo menos dizer que eu não estou me sentindo bem com o que aconteceu, né? Com o resultado de tudo isso. isso mesmo. Ai, cortou de novo. Oh, Aí as coisas foram melhorando, ainda falei com a Ingrid, aí falei com a Ingrid sobre isso, né? E depois tudo ficou mais calmo, mais tranquilo, foi um aprendizado, mas depois eu vi no capítulo 2 do livro que são os pensamentos, né? Os pensamentos de medo que a gente vai tendo, e ele é a crença nisso, só que entra nessa parte de você achar que você, não vou falar isso porque o que os outros vão pensar. é. Aí eu pensei, já estou fazendo confusão de níveis aqui, né? Subiu para essa parte de você não falar aquilo que estava acontecendo. Uhum. E, né?
Aí eu falei, agora, o que é que eu faço, né? Mas fui entregando e foi aliviando, foi ficando mais tranquilo. Não que a Muito situação se bom. resolvesse da forma como o ego gostaria que ficasse, né? Ele gostaria que você saísse ganhando de alguma forma, não é? Que a outra pessoa realmente ficasse com toda a culpa ou com o erro, sabe? Com a responsabilidade do erro. Aí o ego ia achar o must, só que depois ele ia falar: não, não era bem assim, Janeide. Sabe o que acontece? Você provocou aquilo, porque não tem nada fora da sua mente, não é? Exato. Então, Os sabe? meus pensamentos, né? Como diz na lição, na 14, né? Que acho que é a 14 que fala que eu não tenho. Agora não estou lembrando dela, mas Ah, acho que é a sim, mas 14 fala, né? aham. Não, e é muito gostoso, porque assim, às vezes fica um pouquinho distante para as pessoas que estão, principalmente os que estão começando a estudar agora, né? Fica um pouco distante pensar assim, não, é, mas acontece que eu entreguei, né? Eu entreguei para o Espírito Santo e a coisa não resolveu. O que acontece é que a gente sempre põe uma meta para o Espírito Santo, né? A gente sempre põe, e esquece que quando a gente põe essa meta para ele, a gente está junto com o ego, não é? E aí, então a gente vai descobrindo toda essa forma do ego enrolar a gente, né? Dele falar, olha, eu quero dessa forma, as coisas têm que acontecer desse jeito, entende? E aí, então aí fica frustrante demais, porque a gente fala, mas eu entrego e a coisa não muda, não é? Então, e isso é muito É. comum, isso é extremamente normal, mas quando a gente tem uma experiência como essa, né? Olha, eu fui entregando, fui pensando, na verdade eu não falei porque eu estava com medo do julgamento da outra pessoa e esqueci completamente que o julgamento dela sou eu que dou. E aí, então, vai indo, sabe? Mas a gente vai pensando aos poucos isso. E também a gente pode pensar isso bem depois, não tem problema, né? Às vezes a gente está morrendo de medo e não fala o que a gente está sentindo, e aí a gente pode ficar frustrada, né? Fica mal do mesmo jeito, né? Ou a gente pode pegar isso e falar, ó, quer saber? Não deu para fazer de outro jeito, não é? Então não falei. Ou então, se eu falei, sabe? E aí a coisa foi para um lado que eu nem queria, eu falo, bom, mas agora é outra oportunidade para eu falar com o Espírito Santo, e eu vejo de outra forma, não é? Então, tudo, absolutamente tudo, seja a situação em si, o resultado, aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, tudo. Eu só tenho as duas maneiras ou os dois guiazinhos para eu olhar, não é? E para eu interpretar. Olhar nesse sentido quer dizer perceber, interpretar, né? Então, e aí a gente vai ficando mais em paz, né, Janeide? Aí a gente vai perdendo o medo de errar, Muito, muito, muito. Eu sempre né? falo assim que no final tudo é a paz, né? Às vezes o livro parece um pouco complicado. Aí eu digo assim, não, mas quando eu fui estudar o livro, eu fiz um pedido lá atrás que eu queria encontrar um caminho Sim, que mostrasse a paz, né? Que até eu lembro que eu sonhei, no sonho dizia, tá ali, e mostrava um livro que quase 17 anos depois, o livro que eu vi era o Curso em Milagres. é muito legal, né? Eu nunca pensei que o que eu realmente quisesse era paz. Eu sempre achei que, assim, a minha mente era uma coisa, era uma guerra, né? Sempre foi. E aí eu fazia muita terapia. O que eu queria era me livrar da culpa, porque eu sentia muita culpa. Mas aí, assim, não dava, porque cada vez que eu escrafunchava, eu tinha mais culpa, né? Então, mais culpa. Aí fui fazer mais terapias e mais coisas, até que um dia aconteceu mesmo de encontrar esse livro de formas, né, que eu já contei aqui. Então, aí encontra e daí a gente vai vendo que, na verdade, assim, olhar para a culpa não precisa ser dolorido. Sem dor nenhuma, acho muito difícil. Mas a gente vai aprendendo a olhar para isso com menos dor cada vez mais,
não é? Sabendo que é ela que esconde o Deus da gente, vai ficando mais fácil. Então, eu preciso olhar, eu vou olhar, não é nem que eu preciso, né? Mas eu vou olhar com menos medo, né? Menos sofrimento, e aí o que eu estou fazendo, na verdade, é louvar a Deus quando eu vou me livrando da minha própria culpa, né? Presta atenção. Então, assim, aí a gente pode olhar. Isso não tem outro jeito da gente se livrar dela sem olhar, sem ser olhando, não é? Obrigada, Janeide. Então, vamos lá. Mais alguém? Alguém queria falar alguma coisa? Ou Janeide, mais alguma coisa? Não? Então, tá. Ó, vou aqui para outro trechinho. No parágrafo 2 mesmo, né? A fé faz o poder da crença e a recompensa que ela te dá é determinada por onde a investes, ok? Ele está já falando para a gente que muita crença que a gente tem, assim, uma fé tremenda neste mundo, é, é a gente que está investindo, ok? Pois a fé é dada àquilo que se considera um tesouro. O que é um tesouro para ti é devolvido. Essa parte eu não gosto, não é? Então, assim, ó, essa parte eu fico brava, entende? Porque, ó, veja bem, né? Na verdade, assim, a gente pode brincar com isso, porque a gente tem uma fé tremenda em todas as coisas, e em querer consertar o mundo, em fazer as coisas, e sabe, e é isso mesmo. E o Jesus não está bravo por causa disso, né? Ele só está mostrando para a gente que a gente está pondo a fé naquilo que nós consideramos um tesouro. E pode ser que sejam nas situações mais desafiadoras ou doloridas. Mas, é assim, a gente vai olhando para isso, moçada, devagar, sabe? Às vezes a gente tem, por exemplo, né, uma dor física, entende? Ou uma doença que não tem dor, mas, né, algo que abala, né, e ameaça destruir aquilo que eu sou. Então, é assim, negar que eu acredito que eu seja esse corpo mais essa personalidade é meio bobinho, né? É meio infantil, ok? Mas a gente vai olhando para essa nossa crença, a gente vai pensando nisso que ele vai ensinando a gente, e eu vou, mesmo que seja só uma fração de segundos, eu falo, bom, aquilo que eu realmente sou é indestrutível. Tá? Aquilo que eu realmente sou não se modifica. E aí, some, não tem importância, sumiu, tá? Foi uma fração de segundos, pronto, acabou, né? Sumiu. Mas essa fração de segundos, que ela busca uma memória profunda, que é uma identidade com aquilo que nós realmente somos, ela nunca vai se perder. Ela pode abalar e o ego pode ficar com muito mais medo do que ele está, né? E aí, sabe, vem mais avalanches de medo, etc. Mas conforme a gente vai, né, como já falei muitas vezes, né, aqui com vocês, conforme a gente vai estudando esse curso, mantendo a totalidade, né, da metafísica do curso, ao mesmo tempo que a gente olha para esses horrores imaginados que nós temos, ao mesmo tempo a gente vai galgando, a gente vai crescendo na gente a confiança numa parte da mente que a gente sabe que pensa com Deus. Em algum lugar a gente sabe. Então, é ao mesmo tempo, sabe? E é por isso que a gente nunca deveria forçar uma barra para nada, sabe? Se der, deu. Se não der, eu espero. Entende? Ah, não, porque eu tenho um problema específico, que é um problema que rege minha vida, e ele é enorme, e é isso, aquilo. Vai com calma, tá? Tem outros problemas, você sempre tem outros problemas, né? Tem probleminha de tudo quanto é jeito, né? E aí, esses probleminhas de tudo quanto é jeito, eles têm, eles vão, como fala? Eles vão fazendo o alicerce para a gente, a hora que a gente chegar num problema maior, ele já não ser tão grande, não é? E ele já não ser tão
como fala, protagonista na nossa vida, ok? Então, isso, e vai servindo, porque tudo, se eu resolvo um probleminha pequeno, eu estou mexendo com o meu problema grande também. Porque no probleminha pequeno, eu vou lembrar que eu sou o filho de Deus e que ele está acontecendo porque eu me sinto culpada e estou projetando essa culpa, tá bom? No probleminha pequeno, não interessa qual é, né? E às vezes um probleminha pequeno para mim pode ser enorme para vocês ou vice-versa, certo? Para cada um aqui, né? Vamos lá. Posso ir? É sempre bom quando a gente coloca alguma coisa da vida da gente, sabe? Assim, alguma coisa prática, ou pelo menos do que a gente está vendo, né? No parágrafo 3, aí ele fala assim, ó, o mundo só pode dar o que deste a ele, porque é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Que não tem nada fora da mente, certo? E na sentença 3, ele fala assim, tu vais aceitar o teu tesouro, e se depositas a tua fé no passado, o futuro vai ser como ele, né? Seja o que for que valorizes, pensas que é teu. O poder da tua avaliação fará com que seja assim. Essa forma, né, do Jesus falar, de maneira assim até figurada, né? Até figurada, vai falando assim, olha, você põe uma fé no teu tesouro. Eu posso ter um passado com várias memórias traumáticas, tá? Só que eu seguro esse passado com essas memórias traumáticas de N formas, ok? De N formas. E essa está sendo o que ali? Está sendo o meu tesouro. Ok? Este é o meu tesouro. E eu boto toda a fé nele. Eu boto toda a fé nele que ele realmente aconteceu, que ele me feriu e que ele está me ferindo ainda hoje. Então, essa fé que eu boto neste tesouro, ok? Naquilo que é importante para mim, essa fé, ela vai ser, como fala? Eu vou imaginar que o meu futuro vai ser igual. Tá? Eu não sei disso. Eu não sei se eu estou sendo clara, meninos. Se eu não estiver sendo clara, por favor, fala, a gente para, a gente conversa mais, tá? E a gente detalha mais, porque isso é super importante. O que o Jesus diz que é o nosso tesouro é aquilo, é como a gente leva a nossa vida. Né? Os nossos problemas são nossos tesouros, as nossas memórias traumáticas são nossos tesouros. Então, tudo isso eu não vou me livrar disso sem olhar para isso e fazer todo o apanhado dessa metafísica, saber, né, de alguma maneira, em algum lugar, de alguma forma, que isso foi só um pensamentinho de culpa que eu acabei me apegando. Nós temos uma explicação muito coerente, né, do curso sobre por que a gente mantém a culpa, não é? Porque a gente quer manter o mundo que nós fizemos e ele tem que ser importante para nós, ok? E ele não está nos condenando, ele só está mostrando o que acontece na mente. Então, nós mantemos a culpa, seja ela grande ou pequena, mas a gente precisa da culpa, porque senão este mundo desaparece. Tudo bem para vocês, meninas, tá? Porque isso precisa ficar claro, mesmo que seja utópico, ok? Mesmo que ainda seja uma coisa que parece que a gente não vai alcançar, parece que eu nunca vou aceitar que este mundo é uma ilusão, ou que eu que fiz, etc, etc. Porque a nossa mente, ela está sempre voltada para resolver os nossos problemas aqui, tá? Não tem problema, não é isso, né? É isso que ele está falando, que isso é um problema, larga a mão dos seus problemas aí, vem, sabe? E vamos para uma montanha e vamos meditar. Ele está dizendo, olha, os seus problemas são os seus tesouros. Você vai, quando você descobrir
mesmo que seja só um pouquinho, a respeito de um pequeno problema, que o que está acontecendo é que você está apegado ali, porque ele é o seu tesouro. Então, isso vai ser mantido porque você mantém a fé ali, você mantém a crença, né, em que aquilo é real e que é importante. Tá? E ele não está dizendo para a gente abrir mão. Eu gostaria que vocês me interrompessem se isso está ficando meio utópico, tá? Ou meio fora do cabo. Bom, então aqui, ó, o parágrafo 4, tá? A expiação traz uma revelação de tudo que aprecias, pois é o meio através do qual o Espírito Santo pode separar o falso e o verdadeiro, os quais aceitaste em tua mente sem distinções. Olha só, nós estamos num subcapítulo que está, como fala? Tirando todos os véuzinhos, mostrando exatamente o que como a nossa mente está apegada à culpa, tá? Então, veja, o que ele diz? A expiação vai fazer com que você faça um discernimento, né? O que é falso e o que é verdadeiro. Por quê? Porque a expiação para este curso, tá? Eu sei que expiação no mundo é usada, inclusive com E minúsculo, no curso ela tem duas formas, não é? Tem a expiação com E minúsculo, que quer dizer pagamento. E expiação com E maiúsculo tem um único princípio. O Filho de Deus é inocente. Ponto final. Tá? Então, ponto final. Como a nossa identificação é com o ego, a gente precisa ir aos poucos se lembrando que nós somos, sim, o Filho de Deus. Ok? Tá? Então, toda a crença no pecado, toda a crença no sacrifício, na escassez, toda essa crença vem por causa dessas crenças, né? Por causa da nossa identificação com o ego, né? Com esse corpinho, mas a personalidade separada dos outros irmãos, separada de Deus e dos outros irmãos, ok? Posso ir? Então eu vou, ó. O princípio da expiação, então, o Filho de Deus é inocente. A partir disso é que a gente vai distinguindo o que é verdadeiro e o que é falso. Por quê? Porque todo sentimento de pecado ou todo sentimento de acusação de alguém vai ficando para nós como falso, ok? Dentro de um mundo que é ilusório. Certinho? Bom, ainda no parágrafo 4, a gente tem aqui na linha 3, tá? Não acreditas que o Filho de Deus é sem culpa, porque vês o passado e não o vês. Quando condenas um irmão, estás dizendo, eu, que era culpado, escolho continuar sendo, tá? Os primeiros exercícios do livro de exercícios, as primeiras lições do livro de exercícios, elas vão tentando fazer com que a gente entenda que qualquer coisa que a gente veja, pensa, sinta, qualquer coisa, ela tem um contexto, tá? Se não tiver um contexto, a gente não sabe o que significa. Então, isso quer dizer que a gente vive no passado o tempo todo, tá bom? De novo, tá? Ele não está condenando a gente, ele só está mostrando o que tem ali, ok? Então, tudo, qualquer coisa, olha, um copo, eu sei que copo serve para beber qualquer coisa, eu sei que água serve para matar a minha sede, mas eu sei disso porque existe um contexto, ok? Então, é por causa disso. E aí, então, o Jesus vai falando que a gente vive no passado. Ele mostrando isso para a gente, nós vamos desconfiando das nossas interpretações condenativas.
ok? É isso que vai acontecendo quando a gente vai descobrindo que o que eu tenho de contexto é passado, tá? O que eu tenho de opinião, o que eu tenho de interpretação é passado, tá certo? Agora, não quer dizer que a gente não vá distinguir aqui no mundo, né? Aquilo que é bom e ruim, o que é certo, errado, porque dentro do nosso contexto de mundo, isso ainda faz parte da gente. Mas, quando eu vou abrindo mão da minha condenação, eu continuo falando que aquilo é errado, mas eu vou abrindo mão da minha condenação, porque em algum lugar, lá atrás, no meu inconsciente, em algum lugar, eu vou lembrar que a pessoa que eu estou condenando, ou o ato que eu estou condenando, na verdade é um ato de medo, não é? É uma pessoa que está com medo por fazer isso daí. Ou várias pessoas, né? Ou várias pessoas. E não interessa como esse medo é expresso. E, novamente, gente, ninguém vai deixar de agir aqui, tá? Nós vamos olhar, nós vamos, sabe, fazer algumas coisas, vamos fazer mesmo, né, algumas coisas, não deixar que algumas coisas possam prejudicar nós mesmos e outras pessoas. Então, as ações do mundo, a nossa vida vai ser normal, a gente vai levar normalmente, mas a gente pode parar, pensar de novo, não é? Que aquilo que está... Bom, primeiro a gente tem que descobrir, né, moçada? Primeiro eu tenho que descobrir, porque, assim, eu sei lá, eu brigo com a Janeide, obviamente eu tô certa, né? Obviamente, entendeu? Eu tô sempre certa. Só que o fato de eu condenar a Janeide, né, eu tenho que descobrir que essa minha condenação não tá gostosa para mim. Se eu não descobrir isso, eu não vou alcançar esse raciocínio. Se ela fez alguma coisa para me prejudicar, tá? Primeiro que ela não fez sozinha, não é? Porque já que não existe nada fora da minha mente. Só que nós duas nos encontramos na plataforma do medo. Nós duas nos encontramos ali, ok? E aí, assim, vamos supor, né, que a Janeide já é uma estudante muito antiga do curso, então ela já sabe que o que aconteceu é que nós duas nos encontramos ali na plataforma do medo. Então, o que que ela faz? Ela corrige a mente dela, ela não faz nada comigo, ok? Porque ela não pode, porque não tem ninguém mais poderoso do que ninguém. Mas cuidando dela, automaticamente ela está cuidando de mim, tá? Porque as mentes são unidas, ok? Então, nós brigamos, aí ela entende que nós estávamos lá, as duas com medo, ok? E as duas com medo, de alguma maneira, a gente vai se defender ou sair correndo, tá? E a defesa e a fuga pode ser de qualquer jeito, ok? Pode ser de qualquer maneira, né? E que a gente faz isso, mas continua sendo medo, tá bom? A motivação da nossa briga ou a motivação dela ter feito alguma coisa contra mim, óbvio, né? Eu sou sempre boazinha, entendeu? Aí, alguma coisa que ela fez contra mim, esta motivação continua sendo medo dela, nosso, tá bom? Mesmo que eu seja a vítima, é nosso, porque as mentes são unidas, porque eu tenho medo e ela tem medo. Ela ataca e eu saio correndo, ok? Ou eu ataco e ela sai correndo. Continua sendo medo, tá? Sai correndo pode ser até revidar, tá? Eu tô falando, sabe, só nesse sentido. Tudo bem, gente? Tô meio que falando sozinha aqui, às vezes eu fico preocupada, né? Ó, vamos lá. Mais um pouquinho. Então, ó, eu que era culpado ainda na sentença 4 do parágrafo 4, tá? Eu que era culpado escolho continuar sendo, entende? Então, não tem jeito. Se eu olho para alguma coisa, eu estou olhando a partir do meu conteúdo e estou reforçando esse conteúdo em mim, ok? Ó, parágrafo 5 aqui. Na sentença 3, a gente pode voltar, se alguém quiser, tá? A gente pode voltar nas outras sentenças, mas são as que eu assinalei aqui. Ó.
A ideia de que o Filho de Deus sem culpa pode atacar a si mesmo e se fazer culpado é insana. Sob qualquer forma, em qualquer pessoa, não acredites nisso, pois pecado e condenação são a mesma coisa. Olha que ruim, né? Então, essa parte não é gostosa, entende? Não é. Se eu vejo o pecado em alguém, na verdade, condenação é a mesma coisa, e só que o problema é que não adianta eu querer condenar o outro, eu estou reforçando a condenação em mim mesma, tá? Porque não tem nada fora da mente, porque a gente está vendo algum conteúdo que é nosso, sabe? Então vai dar tudo sempre na mesma. Mas conforme a gente vai falando, conforme algumas coisinhas vão ficando mais claras para a gente, isso vai ficando mais detectável, né? No sentido de eu lembrar que esse movimento é um movimento normal do sistema de pensamento do ego. Então, ele se torna mais observável. Eu consigo olhar acima do campo de batalha. Aí eu olho e vejo, sabe? Assim, olha, a minha mente fazendo isso. Às vezes eu estou com vontade de ser o vilão, às vezes eu estou com vontade de ser a vítima. Normalmente é a vítima, né? Porque daí, pelo menos, o pecado sobra para o outro, entendeu? Né? E o Deus vai brigar com ele, entende? Mas eu vou descobrindo que puxa, a minha percepção de condenação está condenando a mim mesma, está me mantendo aqui na prisão. Aí eu começo a ficar esperta, não é? Aí eu começo a falar, não, então tá, tem que haver outra forma, entende? Se tem que haver outra forma, aí eu estou disposta a buscar essa outra forma, tá? É assim que a gente vai fazendo. Ó, outra coisinha que eu marquei aqui para a gente no parágrafo 6 e na sentença 5, ok? Lembra-te sempre de que é impossível condenar o Filho de Deus parcialmente. Olha que coisa chata, né? Então, ó, veja, eu não posso condenar alguém sem condenar todo mundo, inclusive a mim mesma. Então, não tem como, porque se o Deus só tem um filho, né? E esse filho está pensando que é muito. Então, o que o Jesus fala nesses pedaços onde ele desnuda, né? Esse não é o único, né? Então, embora esse título seja bem chamativo, né? Nessa coisa, a nuvem da culpa. E nuvem, porque quer dizer assim, ó, a nuvem não é nada, né? Você passa por ela e ela continua, não acontece nada. Então, assim, a nuvem, mas ele vai desnudando tudo isso, ele vai mostrando, ele vai colocando uma lâmpada em como tem funcionado a nossa mente, para que a gente possa, então, aos poucos, devagar, se possível, rindo, olhar para essa culpa e lembrar que isso não tem nenhum sentido e que não pode fazer nada contra o Filho de Deus na realidade, tá? Vamos lá. Ainda no parágrafo 6, tá? Eu assinalei a sentença 7, mas olha 6. Aqueles que vês como culpados, vêm a ser as testemunhas da culpa em ti, e lá a verás, pois ela está lá enquanto não for desfeita. Não tem nada fora da sua mente. Então, a sentença 7. A culpa sempre está na mente que condenou a si mesma. Ok? Essa condenação que ele está falando aqui é a diminuta e louca ideia, meninos, tá? Que a gente fica repetindo o tempo todo, né? O tempo todo. Sou separada, sou separada, sou separada, desde quando essa ideia, né, pareceu surgir, só que ela já acabou. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo um conteúdo, né, que a gente pensa que está acontecendo agora, entende? E o que vai acontecendo quando nós olhamos para esse contexto todo que ele está convidando a gente a olhar, né? Ela vai se desmanchando, essa ideia de separação vai se desmanchando, mas a ideia de separação é a ideia de escassez, tá? É a ideia de prisão.
Então, a gente vai desmanchando tudo isso e vai ficando cada vez mais leve naquelas situações que a gente pensava que podia ser de outra forma e tal, não sei o quê. Aí a gente vê que nem precisava ser de outra forma, deixa assim mesmo, não tem nada, não tem problema, tá bom? Estou seguindo, ok? Ó, parágrafo 7, tá? Aqui, ó, só para reforçar isso que a gente acabou de falar. Na sentença 5, que está toda em itálico, essa coisa que temes se foi. Ó, se olhasses para dentro, verias apenas a expiação brilhando em quietude e em paz sobre o altar do teu pai. Assim, isso aqui é figurado, lógico, né? Mas é um estado mental em que a gente aceita, né, o princípio da expiação, que o Filho de Deus é inocente, ponto final. O Filho de Deus não pode pecar, ponto final. Ok? Bom, posso seguir? Eu nem saí do PDF agora. Ó, posso seguir? Assim, ó. No parágrafo 8. Ô, Maria Amélia, Oi, amor. sou eu. Diga. Ó, no parágrafo 6, tem um negócio aí que eu achei super interessante, né? Parágrafo 6, linha 7. A culpa sempre está na tua mente que condenou a si mesma. Não a projetes, pois quando o fazes, ela não pode ser desfeita. Quando você fala observar a si mesmo, é como se você segurasse esse tipo de, essa culpa que está causando aquela projeção. Se observar, você vai projetar aquilo. É isso? Não, Rita, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Peraí. Não, bota de novo. Ó, não a projetes, pois Então, quando fazes, ela não pode ser desfeita. Quer dizer, quando você projeta aquela culpa, é como que você não está olhando para aquilo, você não observou aquilo. não é assim, porque é assim, ó, tudo aqui é projeção, absolutamente tudo. O que ele está dizendo é que assim, ó, descobre essa coisa aí que você chama de culpa, descobre isso daí e perceba que isso não tem sentido. Ele não tá falando assim, olha, não a projetes, pega essa culpa e não projete. Já está projetada, tá? Ela já está projetada. Isso assim, é um fato, né? Vamos dizer, tá? Porque este mundo inteiro, você consegue ir tirando. Eu não sei se tem alguém desmutado. Sou eu que estou. Não, mas não tem, não é? Está atrapalhando? Não, não é você, tem uma pessoa falando. Vamos lá. Olha só. Então, tudo que está falando aqui é aquela história da gente não levar o pé da letra. Espera aí, ó, deixa eu só voltar aqui, tá? Que é extremamente importante, ó. Vou voltar um pouquinho. Aqueles que vês como culpados vêm a ser as testemunhas da culpa em ti, e lá verás, pois ela está lá, enquanto não for desfeita. A culpa sempre está na tua mente, não tem outro jeito, porque ela condenou a si mesma. Não a projetes, pois quando fazes, ela não pode ser desfeita. Quando eu vejo você como culpada e não eu, ela não pode ser desfeita, por quê? Porque eu estou vendo em lugar onde ela não está. Nunca é em você, entende? Né? Agora, você se mutou, não estou ouvindo. Tá? Então, nunca é, ok? Não a projetes, não veja fora. Você está vendo em si mesma mesmo, ok? Aí, peraí, mas também não é para você achar que você vai ficar culpada e aí, ponto final, não é isso. Quando você olha para dentro e reconhece que aquela culpa que você está vendo no outro, ela na verdade tem que estar na sua mente, então você corta aquilo, né? Você vai cortando, você vai lembrando que não tem lá fora, tá? E é o processo de passos do perdão, não é uma coisa que você vai olhar e vai falar, ah, tá, então não tem lá, então não projeto mais. Não é assim. O que ele está dizendo aqui não é para ser levado no pé da letra, ok?
Então, não é. Eu vou olhar por exemplo, vamos supor que agora eu deixo de brigar com a Janeide e brigo com você, né? Então, vamos dizer que o que você fez foi super grave, pelo menos para mim, né? Aí a Gisele, a Valéria, a Janeide vão olhar, a Márcia vão olhar e falar, não, sabe? Nossa, que absurdo, por que a Maria Amélia está sofrendo com isso? Mas foi muito grave para mim. Então, mas eu já sei que essa culpa está na minha mente. Você fez para mim aqui o conteúdo, você mostrou para mim o conteúdo da minha própria mente, ok? Mostrando esse conteúdo, o que eu vou fazer? Eu não sei que barulho é esse, gente. Eu não sei se tem alguém mais desmutado. Não, acho que é só a Rita, então. Eu acho que é o da Rita. Porque É, quando ela então vai, Rita, fica aí só um pouquinho. Então, assim, quando eu percebo que o que está fazendo eu vendo o conteúdo da minha própria mente, não é que eu vou lá e tiro, olha, cortei, hein? Agora acabou, tá? Acabou. Gente, isso é um processo. Eu vou olhar de novo, vou perdoar outra vez, vou pedir uma ajuda, né, para o Espírito Santo, para ir olhando. Só que sem olhar, a projeção não pode ser cortada. Então, é nesse sentido. Então, ele está falando para a gente ir buscando na mente, tá? Mas tudo aqui é projeção, inclusive as coisas boas, hein, moçada? Tá? Inclusive as boas. Não vamos nos perder nisso. Tudo é projeção. Então, eu olho, vejo que aquilo lá é o conteúdo da minha própria mente, já sei o que está acontecendo, agora eu posso olhar para isso que ele está falando. De que jeito? Olhando uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 5.999 vezes cada detalhe ou cada situação que se apresenta e que eu ainda tenho condenação. Me sinto vítima ou me sinto vilã, sei lá o quê, entendeu? Essas duas coisas. E então eu vou olhando para dentro, pego essa teoria, levo lá, volto para cá, tenho dor, não nego a minha dor, né? Vou olhando para isso, saio, volto, um monte de vezes até que isso não signifique mais nada. Então, essa coisinha que estava no conteúdo da minha mente deixa de ser projetada, pelo menos, dessa forma. Ficou mais claro, Rita? Eu acho que você é muito chata, isso eu não vou tatuar. Eu quero o pulo do gato, eu quero passar rápido disso. É muito chato isso de novo, eu não entendo, e vai de novo. Então, mas não sou eu. Você briga com o autor do curso, tá bom? Não sou eu, tá bom? Isso é o que ele fala, tá? Tudo bem, meninas? Oi, Maria Amélia. Oi, Ana, pode falar, amor. Eu quero ser solidária com a minha amiga aí, com a Rita. Esse negócio de ficar de pingo, de a conta gotas, isso não vale, cara. Jesus falou que é no agora, eu posso tomar essa decisão agora. E o pior é que o Jesus disse que você pode, viu? Pois é, se ele diz que pode, eu acredito nele, por que não? Mas eu queria só dar um testemunho aqui também dessa confusão toda que a gente está vivendo, que parece que a gente está vivendo, né? Para mim tem sido assim uma sala de aula incrível. Eu sei que é meio esquisito falar isso, mas tem sido incrível, porque a primeira reação, né? Eu olhando para aquilo tudo assim, né? Aí veio à mente aquela coisa, né? Aquela reação de culpar, de condenar, de querer. Aí, mas no ato assim eu falei assim, tudo bem, eu sei que é o ego, não estou com o Espírito Santo, mas eu quero apreciar isso um pouquinho. Cara, porque eu preciso disso para exorcizar essa culpa. Aí foi. Isso mesmo, tá certíssimo. Cara, eu olhei tudo assim e falei, deixa rolar o canetaço e vamos que vamos. E depois eu fiquei rindo assim, sabe? Foi muito louco. Eu falei, nossa, nada a ver, cara. Tá tudo aqui dentro. Então, bora liberar essa culpa toda, porque senão isso vai voltar. Mas é bem isso que a Rita falou, sabe? Não dá para ser assim tão a conta gota. Tem hora que dá vontade de chutar o balde mesmo e falar assim, não, eu tenho condições de perdoar tudo. Eu não tô apegada a esse corpinho. Eu não quero. E também não é sobre morrer, né? Mas é sobre
cara, eu não quero mais sentir isso, eu não quero. E graças a Deus, a maioria do tempo não sinto, sabe? Eu tô bem em paz, assim. Às vezes até fico me perguntando assim, cara, até quando? Mas eu Eu sei que sei. de vez em quando vem uns episódios assim que é quase impossível, né? A gente não Pelo menos no espernear. primeiro momento, né? Pelo menos no Naquele primeiro momento. momento, assim, até, mas sabe, é muito rápido você perceber que tá aqui Cada dentro, vez não tá mais lá fora. rápido. Cada Mais vez mais rápido, rápido. Isso não tem preço, né? Já não deixa tem. você falar, Débora. Ó, gente, a Débora fala Então tá. agora e a gente Obrigada, Maria termina. Amélia. Eu que Obrigada a agradeço, todos. amor, um monte, viu? Beijo. Beijo. Tchau. Fala, Débora. Oi, Maria Amélia, Oi, tudo bom? querida. Ah, Eu queria perguntar assim, quando vocês falam em liberar a culpa, seria o exercício do perdão. sim, exatamente. Isso mesmo, Débora. É isso que a gente está falando, né? Porque Tá. se tudo que a gente está vendo é a projeção da nossa própria culpa, não é da Débora nem da Maria Amélia, é a culpa que fez esse mundo, ok? Tudo é. Agora, a Débora e a Maria Amélia, elas têm forminhas particulares, tá certo? Então, quando eu tenho, e eu tô vendo, eu tô com a paciência esgotada de tanta culpa, mas ela está representada agora numa situação aqui, X. Então, se é essa daqui e eu dou conta de lidar com ela agora, então eu vou olhando, vou fazendo os passos do perdão, que a gente já falou muitas vezes, né? Eu tenho que tomar consciência, tenho que lembrar que isso daí é a projeção da minha própria culpa, vejo os representantes, vou indo, aí eu vou olhando cada vez mais alto, e a hora que isso não tiver mais um significado, ou, né, não traz mais nenhuma carga de emoção, eu vou lembrar da situação, mas ela nem vai me importar mais. Pronto, dei mais um passinho, tá? E de liberação da culpa, ok? Melhorou? Então, tá Sim, bom. obrigada. E eu que agradeço. Amores, nossos... Aí tá com os fatos aqui. Muitos fatos, né, Juliana? Ai, meu Deus, aí, ó, ela que ficou implicada com a palavra fatos essa semana, viu, gente? Que ela é minha aluna. Então, aí, ó. Mas aí, palavra fatos pode ser usada, né? Assim, no nível 1, fato só o que Deus criou, ok? O que Deus cria e cria para sempre. No nível 2, a gente fala fato, né? Olha, então, pelo fato de eu estar aqui falando com vocês, eu estou muito feliz, tá bom? Então é isso. Então, esse não é o fato real, mas tá bom, eu curto, né? Eu estou curtindo aqui, tá bom? Amores, ó, super obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? Super obrigada por esse encontro, mais um encontro gostoso da gente ir tirando esses véuzinhos, né? Escondendo as coisas da gente, tá certo? E aí a gente faz um novo encontro daqui a 15 dias, tá bom? Ó, super beijo para vocês, até daqui a 15 dias. Obrigada, boa Tá, noite. lindas. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, bem. Beijo, obrigada. Beijo.